Israel politicamente. Vamos direto para lá, ao vivo, conversar aqui com o João Miragaia, historiador. Ele está falando com a gente do norte de Israel, da cidade de Iad, onde é praticamente de manhã. Quero agradecer muito ao João por estar aqui com a gente vê já a luz saindo aí pela janela. Pela minha conta aqui de fuso horário, João, já são quase 6 horas da manhã aí, né? Você está 6 horas na frente, me corrige se eu estiver errada, mas se não for isso, é algo próximo disso. E eu quero te perguntar como é que Israel amanhece hoje. Como é que está a situação aí, que tipo de informação está circulando, quais são as primeiras reações que você pode dividir com a gente? Bom, boa noite. A situação aqui em Israel, nesse momento, é de muita tensão. A sirene tocou às 15 para as 3 da manhã. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Demorou um pouco para os aplicativos de telefone, para comando de frente interna do Exército, explicar qual era a situação. A gente não sabia se havia um ataque, a gente não sabia qual era a instrução exata. Todo mundo que pôde correu para os quartos protegidos. E depois de cerca de 10 minutos, o comando de frente interna do Exército disse que essa era uma medida preventiva, porque Israel estava realizando um ataque contra o Irã e que a resposta podia vir a qualquer momento. Depois de mais ou menos meia hora, foi avisado que nós podíamos sair do quarto protegido, mas sempre ficar próximo a ele. Todas as atividades educacionais foram canceladas para amanhã, somente os trabalhos essenciais vão acontecer. E quem ficou acordado, quem não conseguiu dormir como eu, ficou acompanhando as notícias, ficou tentando entender o que está acontecendo, escutou um pronunciamento, ou tentou escutar do primeiro-ministro, do porta-voz do Exército, anunciando que Israel realizou o que em Israel eles estão chamando de ataque preventivo ao Irã, e que foram atacadas instalações nucleares, bases militares, e aos poucos a gente está sabendo que uma série de operações do Mossad também tiveram como alvo membros do alto escalão, tanto das Forças Armadas quanto da Guarda Revolucionária, quanto cientistas do projeto nuclear iraniano. Já foi um ataque total, intenso, parecido com os que Israel fez contra o Hezbollah, no confronto que houve há cerca de 6 meses, um ano mais ou menos, no qual Israel eliminou praticamente todo o primeiro escalão do Hezbollah. O que está acontecendo agora no Irã é algo parecido. É a tentativa de eliminar a guerra, eliminar o inimigo o mais rápido possível e da maneira mais total possível. E agora a gente vai descobrir qual vai ser o poderio do Irã, porque a represália deles vai acontecer. Não é questão de si, é questão de quando. João, mas bom saber que você está bem aí podendo conversar com a gente. Agradeço mais uma vez pela tua disposição de compartilhar com a gente a situação do momento. Guga, por favor, faça a sua pergunta. Miragaia, é sempre bom tê-lo conosco aqui na Globo News. Se fosse um ano atrás, com certeza, aí em Israel haveria o temor de a resposta iraniana envolver também o Hezbollah. Mas o fato é que o Hezbollah foi trucidado por Israel, perdeu feio na guerra, hoje está extremamente enfraquecido dentro do Líbano. Mas você falou agora o temor de uma resposta iraniana. A sociedade israelense teme muito esses ataques. Vocês avaliam que o Irã tem a capacidade de realmente, na resposta, provocar fortes danos em Israel, com muitas vítimas civis? Como que a análise aí sobre a possível resposta iraniana, levando em consideração que o Irã não tem mais o Hezbollah para ajudá-lo, que estava ali, a poucos quilômetros da sua casa, inclusive? Oi, Guga, boa noite, prazer falar contigo também. Olha, a verdade é que a sensação é de tensão, é de temor. Ainda que a população confie no poderio militar de Israel, tanto para atacar quanto para se defender, no caso, a gente viu que o Irã é uma potência de mísseis balísticos, também é uma potência em relação a drones suicidas, e a quantidade de civis que vão morrer nesse confronto depende de 2 fatores. Depende se Israel vai contar com o apoio dos Estados Unidos e de uma coalizão de países da região, como aconteceu no primeiro e no segundo ataque do Irã, em abril e em outubro do ano passado, e os Estados Unidos já deram indícios de que não vão participar da defesa de Israel, isso é preocupante, e 2, de quais vão ser os alvos que o Irã vai atacar, né? Nos dois últimos ataques do Irã, eles concentraram seus ataques em alvos militares e do Mossad também, que não deixam de ser militares, mas que estão entre os edifícios do Mossad, estão dentro de grandes cidades de Israel. E a gente sabe que alguns desses mísseis não chegaram nos seus lugares e atingiram áreas civis,
e outros, quando foram interceptados, os destroços também atingiram localidades civis. Se dessa vez o Irã fizer um ataque concentrado em instalações militares israelenses, a tendência é que não muitos civis sejam atingidos. Mas isso depende também do tamanho do ataque e da intenção do Irã, porque como Israel agora está realizando um ataque total, um ataque muito além do esperado, pelo menos do que se falava, né, concentrando tanto ações da Força Aérea como cyber contra do Mossad, fisicamente dentro do Irã, não dá para saber qual vai ser a resposta do Irã. E há um temor, de fato há um temor. Israel alega, né, pelo menos as informações que estão surgindo, é que boa parte dos arsenais de mísseis balísticos do Irã foram atingidos pelos ataques de Israel. Mas a gente não vai ter como saber quanto sobrou e qual o poderio ofensivo deles até que eles comecem a atacar. Olha, a gente vai para o intervalo rápido. Daqui a pouquinho voltamos a conversar com o historiador João Miragaia, direto de Israel, onde o governo decretou estado de emergência e emitiu ali uma alerta de cuidado para toda a população em função de uma expectativa de uma ação retaliatória por parte do Irã, depois dos ataques nas últimas horas. O João volta a conversar com a gente direto de lá, do norte de Israel. Agradeço ao Guga pela parceria na cobertura até aqui e conto também com o Demétrio Magnoli na volta para a gente continuar olhando para o cenário nesse momento e projetando para vocês o que podemos esperar nas próximas horas e nos próximos dias. Essa cobertura especial dos ataques israelenses em solo iraniano, ataques que se concentraram principalmente em Teherã, região metropolitana da capital iraniana, onde estão concentradas mais de 10 milhões de pessoas. Informações já confirmadas, as mais importantes para você que está chegando agora. O próprio governo do Irã, a imprensa estatal iraniana, confirmou que entre os alvos confirmados como mortos está o chefe das Forças Armadas Revolucionárias do Irã, o que seria, do ponto de vista político e militar, uma das figuras mais importantes do governo iraniano. Essa morte foi confirmada, porém, ainda não há uma dimensão muito clara da proporção desse ataque e também dos efeitos práticos dele em termos de perdas de estrutura militar e também de perdas humanas. Mas o próprio premier israelense, Benjamin Netanyahu, durante um pronunciamento que fez agora há pouco, que durou cerca de 7 minutos, confirmou que o coração da estrutura nuclear militar iraniana foi atingido. Inclusive, pessoas profissionais, cientistas que trabalham no desenvolvimento de energia nuclear. O que temos até agora é a confirmação da morte desse militar de alta patente iraniano. Uma reunião também que foi convocada pelo presidente Donald Trump amanhã, 11 horas, em Washington, com seu gabinete de crise, que é convocado exatamente nessas circunstâncias para ver como é que os Estados Unidos, aliado histórico de Israel e inimigo histórico do Irã, como é que o governo Trump vai se posicionar, já que oficialmente não teve envolvimento nesse ataque unilateral que partiu de Israel. Com qual argumento? O argumento de Israel é que o Irã nunca esteve tão perto de ter autonomia para a produção de uma bomba atômica. Um alerta que também já vinha sendo feito pela própria agência nuclear da ONU nos últimos dias. Importante lembrar que havia negociações acontecendo exatamente na busca de um acordo nuclear para se evitar exatamente esse ganho de escala. Curiosamente, vale a pena lembrar aqui, há poucas horas hoje, o próprio presidente americano Donald Trump tweetou, fez um post numa rede social alertando que Israel não fizesse nada agora, porque já havia essa expectativa de um ataque, porque um acordo nuclear estaria próximo. Porém, Israel atacou o Irã. E a gente está aqui recalculando os efeitos disso nas últimas 2 horas durante o Jornal das 10 de hoje. Dito isso, dando um breve resumo para vocês, vamos nos conectar novamente com o historiador João Miragaia, que fala conosco de Iad, uma cidade no norte de Israel, contando como é que estão essas primeiras horas desse estado de emergência que foi decretado pelo governo de Israel, como é que isso impacta a população de Israel, que está sendo orientada a evitar sair de casa, uma rotina que está impactada nas primeiras horas dessa sexta-feira, porque há uma expectativa por parte do governo de Israel de uma retaliação iraniana.
portanto, um ataque iraniano em solo israelense. Ainda não sabemos nada a respeito disso, mas só que há uma expectativa de que isso aconteça em algum momento. O João Miragaia volta conosco, Demétrio Magnoli também. Antes de ouvir o João novamente, Demétrio, o Fernando Abruzzo trouxe um olhar que eu achei bem interessante do ponto de vista político da figura do Netanyahu e a sua sustentação política, considerando o momento duro que ele vive internamente. Acho que o João Miragaia também pode nos dar um olhar a respeito disso. Em que medida essa decisão de atacar o Irã pode ajudar a sustentar ou trazer uma nova sustentação, para ser mais precisa, política para Netanyahu, que está tentando sobreviver em função de toda a impopularidade criada pelo conflito na faixa de Gaza? É um segundo fôlego para Netanyahu. O primeiro foi o ataque de grande sucesso contra o Hezbollah. No momento em que a popularidade de Netanyahu estava muito baixa e ele estava nas cordas diante do impasse na guerra em Gaza, ele ataca o Hezbollah e consegue um fôlego de popularidade, porque o ataque ao Hezbollah refletia um consenso nacional israelense. É um segundo fôlego que ele consegue. É quase uma reprodução do ataque ao Hezbollah. E é a continuidade daquele ataque, porque no eixo da resistência, vamos dizer assim, entre aspas, criada pelo Irã, o Hezbollah era a peça fundamental. Então, depois de anular essa peça fundamental, Netanyahu ataca o próprio Irã. E isso lhe dá um segundo fôlego num momento em que ele estava de novo nas cordas diante da continuidade de uma guerra em Gaza que se tornou uma guerra criminosa, uma guerra voltada para, no fundo, a expulsão da população palestina de Gaza. Mas veja, é diferente. O ataque ao Irã é um ataque que está ligado àquilo que Israel vê como uma crise, como uma ameaça existencial a Israel, ao Estado de Israel. O Irã nuclear é uma hipótese que não existe do ponto de vista de nenhum governo israelense. Isso lhe dá um novo fôlego? Sim, isso lhe dá um novo fôlego. Esse fôlego não é infinito, porque existe um paradoxo. No momento em que o Irã deixar de ser uma ameaça a Israel, deixará de existir o argumento de que negociações com os palestinos são impossíveis, porque isso colocaria em risco a sobrevivência de Israel. No momento em que Israel tiver eliminado todos os seus grandes inimigos, será impossível aceitar o argumento de que alguns milhões de palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia representam uma ameaça existencial ao Estado de Israel. Então, no longo prazo, a eliminação do Irã recoloca a questão palestina em destaque. Agora, eu queria perguntar ao Miragaia, se eu puder aproveitar essa oportunidade, o seguinte: nitidamente, Donald Trump se colocou numa posição muito confortável, assistindo de camarote ao ataque de Israel ao Irã. Ele pode se beneficiar do ônus de um sucesso, do bônus, né, de um sucesso eventual desse ataque, e não se conectar ao ônus de um possível fracasso nesse ataque israelense. Mas você disse que imaginava que os Estados Unidos, dessa vez, não defenderiam Israel de uma retaliação iraniana. A minha convicção é diferente da sua. Eu acho que, do ponto de vista de Donald Trump e dos Estados Unidos em geral, assistir a uma possível retaliação iraniana com mísseis contra áreas urbanas israelenses é inviável. Os Estados Unidos, por toda a sua relação de aliança histórica com Israel, não pode cruzar os braços diante de uma retaliação iraniana contra cidades israelenses. Então, eu te pergunto, por que você imagina que os Estados Unidos permitiriam, sem agir, que os céus de Israel fossem invadidos
por centenas de mísseis iranianos. Boa noite, Demétrio. Não, eu queria deixar claro que isso não é uma convicção minha, essa é a informação que está circulando na imprensa israelense atualmente. Na verdade, já tem mais de uma hora que jornalistas relacionados a questões internacionais estão destacando, segundo fontes tanto israelenses quanto do governo dos Estados Unidos, que os Estados Unidos se esquivaram de qualquer participação nesse confronto, inclusive na defesa de Israel. Se isso é o que vai acontecer ou não, a gente não sabe. Mas essa é a informação que está circulando na imprensa israelense. Por isso eu citei o fato, porque o Guga me tinha perguntado como seria esse ataque, se a população realmente está temerosa. E eu disse que se isso se confirma, é realmente preocupante e realmente Israel teria uma dificuldade de se defender do ataque do Irã, muito maior do que das outras duas vezes, quando houve uma cooperação não só com os Estados Unidos, mas com outros países da região também. Com relação ao que isso significa para o governo Netanyahu, eu acho que, e para sua popularidade, é muito importante a gente colocar isso em parâmetros históricos. A destruição dos reatores nucleares de países inimigos tem até uma nomenclatura historicamente adotada em Israel que se chama Doutrina Begin. Vem da época que o Menachem Begin, que era o primeiro-ministro israelense, em 82, destruiu o reator nuclear iraquiano. E se estabeleceu uma doutrina de que nenhum inimigo de Israel poderia ter armas nucleares. Um ataque foi repetido em 2007 pelo primeiro-ministro Ehud Olmert contra a Síria, destruiu o reator nuclear da Síria, que hoje nós já sabemos que, por fontes israelenses que já descreveram essa situação, uma reportagem no jornal Haaretz, se não me engano, em 2020, esclareceram a situação e tornaram pública. E agora, a tentativa israelense de destruir o reator nuclear do Irã, que é uma promessa do Netanyahu desde 2009, praticamente. O Begin virou o jogo político em 82. Ele estava 10 pontos, mais ou menos, atrás do Shimon Peres nas pesquisas eleitorais. Ele conseguiu reverter a derrota política que ele ia ter. O Olmert não conseguiu se reeleger primeiro-ministro, mas ele recuperou grande parte da sua popularidade. E o ataque israelense ao Irã, ele nesse aspecto, muito mais significativo para a tentativa do Netanyahu de restabelecer essa popularidade do que o ataque massivo que Israel fez, destruindo e matando todo o alto escalão do Hezbollah, ou muito mais do que o que acontece agora, com a guerra agora em Gaza, que se estende, como é sabido, por objetivos políticos do Netanyahu, mais que por qualquer outra coisa. Uma efetiva vitória de Israel, uma destruição do reator nuclear iraniano e uma derrota militar do Irã acachapante, como é o que se mostra, pelo menos por enquanto, pelo menos é o que Israel tenta fazer, pode mudar as cartas políticas aqui e pode dar para o Netanyahu de volta a popularidade que ele tinha perdido. Muito interessante essa análise, vai muito na direção do que a gente conversava aqui. João Miragai, como é bom ouvir alguém que está sentindo e acompanhando tudo de perto há tanto tempo como você. Eu queria, aqui em nome do Jornal das 10, agradecer imensamente a sua disposição, fez total diferença nessa cobertura aqui, um tanto intensa para a gente, nessas primeiras horas de consequências desse ataque de Israel em território iraniano. Espero que você tenha uma sexta-feira em segurança aí em Israel e que você fique bem ao longo das próximas horas, tá bom? Um abraço nosso aqui do Brasil. Obrigado, um abraço para vocês também. Demétrio, fica um tiquinho mais comigo aqui para a gente fechar essa cobertura, trazendo para você, assinante, o que houve de mais importante nesse pronunciamento feito pelo premier israelense